Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma live da semana, eu e Franciele vamos falar sobre crenças, que nada mais é do que pensamentos disfuncionais que são distorcidos e que nos levam a acreditar realmente naqueles pensamentos, né? E vocês sejam muito bem-vindos. A Franciele já entrou, eu vou chamá-la. Só um minutinho. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver a Franciele aqui. Cadê ela? Só um minutinho. Pedidos para participar. Não tem pedidos? Não. Então, Franciele saiu ou é o meu que não está funcionando? Convidar. A internet hoje está bastante instável. Boa noite, Fran. Tudo Boa bem? noite. A minha Tudo? Tá internet ouvindo hoje bem? tá assim, viu? Antes eu fiquei até com medo que ela não fosse abrir, porque ela tá bastante instável. Ah, tá. Tudo bem? Calor não? Tá Tudo bem. quente, tá abafado, tá muito Tá calor. Tá mesmo. me ouvindo bem? Tô sim. Me vendo também? Deixa eu afastar um pouquinho, que senão eu fico muito em cima aqui do Tá. isso daqui. Mas tá quente, viu? Mas é engraçado, Ah, né, Franciele? A gente reclama de tudo. é Reclama do verdade. frio porque tá muito frio. Reclama do calor porque tá muito calor, né? A Dani Nossa, é tá verdade. entrando. Daniel. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. E hoje nossa live é sobre crenças limitantes, né? Que são essas crenças que nos limitam. Sim. Ver se vai entrar mais alguém. Você fixou o tema aqui, Ney? Fixei. Tá lá em Tô... cima, Ah, lá não no tá meu aparecendo. nome, lá em cima, lá, crenças limitantes. Ah, tá. Achei. Você começou a falar um pouquinho sobre as crenças? Não, eu só falei que hoje nós íamos falar das crenças e que as crenças nada mais é do que esses pensamentos, né? Disfuncionais, distorcidos, que são esses Sim. pensamentos que faz a gente acreditar naquilo que não é real. Isso. É, que os pensamentos automáticos, né? Que vem Isso, aí na cabeça. Oi, Ju. Os pensamentos automáticos vêm na cabeça. É a primeira coisa que você está pensando, né? E lembra que o pensamento não é verdadeiro, né? Não é só porque você está pensando que ele. mesmo porque essas crenças, né? A gente fala, né? Nós na terapia cognitivo-comportamental, que essas são as cognições negativas, né? Que é a visão negativa que você tem sobre o mundo, sobre o outro e sobre o futuro, né? Sobre você, sobre o outro e sobre o futuro. E nós, da terapia cognitiva, o que nós fazemos, né, com essas crenças? Porque para a crença, você tem que mudar a maneira, né? Você tem que olhar o pensamento dele, observar o pensamento dele, do seu paciente ou do seu cliente que ele te traz, e você tentar modificar esse pensamento, né? E o que a gente faz? Nós trabalhamos com os pensamentos, então nós analisamos se eles são verdadeiros ou não, e além da gente analisar se são verdadeiros ou não, a gente questiona muito, né? A gente tem que trazer essas crenças que eles nos apresentam para a gente saber se eles estão causando ou não prejuízo para o nosso cliente ou para o nosso paciente, né? Depende de como queiram falar. E esses pensamentos é aquilo que você acabou de falar, né, Fran? Que eles aparecem na nossa cabeça assim de repente, do nada, né? Por isso que chamam-se
automático, porque ele vem, mesmo que você não queira, né? E o que que você faz nesses pensamentos? Você começa a acreditar nesse pensamento como se fosse uma verdade absoluta, né? Então é aquela história assim, né, que às vezes a gente escuta as pessoas falarem, né? Quantas vezes também nós não falamos já na vida, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Por algum ato falho que a gente tem a convicção de que aquilo é daquele jeito, né? E as crenças elas vão aumentando cada vez mais, e quando ela entra num patamar profundo, porque essas crenças, o que que elas fazem? Elas desenvolvem o transtorno depressivo, desenvolvem a ansiedade, o transtorno de pânico, né? E outros transtornos aí. Então, se você começar a perceber que está indo para esse lado, é o momento realmente de você procurar ajuda, né? E o terapeuta cognitivo, ele sabe como lidar com essa distorção dos seus pensamentos, através dessa modificação do seu comportamento, né? E tem uns exemplos assim bastante legais que depois a gente vai falando. Deixa a Fran falar um pouquinho aí. Eu falo muito, eu falo para os cotovelos, gente. Se deixar, eu vou Não. embora. Então, as crenças, né, ela é formada desde quando desde a infância, né, Ney? É, E vai sendo desenvolvida aí na escola, na família, né? Com os amigos, né? É aquela coisa assim, né? Aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça, mas também que os outros falam. Nossa, mas você não sabe fazer tal coisa. Aí, tantas pessoas falarem, você acaba acreditando nessas crenças, né? Nesses pensamentos que depois se aprofundam nas crenças, né, Ney? Então, você acaba acreditando, pode ser que acredita, tem outras pessoas que não. é E vai porque é muito de construindo, né? cada um, né, Fran? É muito de cada um. Isso, sim, é muito de cada um. E se você acaba acreditando, vai se fortalecendo cada vez mais, ficando cada vez mais enraizada essa crença e gerando patologias, né? Que nem a Neide falou. Pode ser que seja uma depressão, pode ser que seja uma baixa autoestima ali bem intensificada, né? Por exemplo, se você tirou uma nota baixa na prova e você assim não teve muito tempo para estudar, tirou uma nota baixa, aí você vai pensar, nossa, pode ser que você pense, nossa, eu sou burro, nossa, eu sou incapaz, né? Não, foi uma nota baixa que você tirou por conta, né, que não conseguiu estudar bastante ali, né? E acabou acontecendo isso. E às vezes as pessoas acabam, né, fortalecendo esse pensamento e vira crença ali e E leva ela, isso para a vida. e ela acaba acreditando, e é engraçado esse que você falou da prova, né? Às vezes, o que que acontece? É bem isso mesmo. A pessoa, ela tira, ela pensa que ela é burra, né? Como você falou. Ela fala que ela é burra. Numa prova, por exemplo, olha como que ocorre, como nós conseguimos modificar isso. Então, a pessoa fala, eu sou burra. Ela pensa, ela acredita. Aí ela faz uma prova, ela tira 10. Então, essa nota que ela tirou não está condizente com o que ela pensa. Então, o que que acontece? Ela vai falar assim: ah, mas eu tirei 10 porque todo mundo tirou. Eu tirei 10 porque a prova foi muito fácil. Ela não consegue mudar essa crença de que ela pode ser, eu posso ser capaz. Eu estudei bastante para essa prova, né? E eu sei que eu consigo, eu não sou pior do que ninguém. E quando ele tem esse pensamento distorcido daquela real, porque ele se sente burro, tira uma nota 10, está incoerente, né? Os pensamentos ali não se juntam. E essa questão que ele pensa que ele é burro e ele tirou nota 10 e ele não consegue achar que ele, porque ele estudou, ele vai pensar sempre para outro lado, a prova foi fácil, o professor me ajudou, não, né? Então ele fica nessa crença negativa de que ele é burro e isso só vem realmente a fortalecer a ideia de que ele é burro, né? E isso a gente tem que tentar modificar depois, que a gente usa uns exercícios aí, né, próprio da terapia cognitivo, que chama-se seta descendente, mas depois a seta não, a flecha descendente, depois a gente pode falar também.
Só que a gente também não pode esquecer que esses pensamentos ou podem ser benéficos, né? Não é de tudo ruim. E também aquele que é disfuncional, que causa mesmo reação negativa e efeitos negativos. Mas o benéfico é aquele que você vai, por exemplo, no caso, eu até coloquei aqui um exemplo, né? Chuva eu escrevi, então eu já sei. Então, por exemplo, tá chovendo hoje, eu preciso ir para São Paulo, né? Esse é o pensamento benéfico, gente. Bom, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é com a chuva, né? E o que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar no meu sentimento de que eu tenho que tomar cuidado para dirigir na pista por causa da chuva. Então você sai de casa mais cedo, você sai cauteloso, né? Você respeita direitinho o trânsito. E o maléfico não, né? O disfuncional que causa reação negativa é aquele, por exemplo, quando também você passa na rua, você vê um conhecido ou você cumprimenta a vizinha e às vezes, vocês já tiveram isso, gente? Escrevam aí. Às vezes você está olhando para alguém, você acha que alguém está olhando para você, mas a pessoa está lá no outro mundo, né? Então, o que que acontece? Às vezes você passa, acha que ela está olhando para você, se cumprimenta, e ela não te cumprimenta. Aí, na hora, já vem aquela crença, né? Aquele pensamento. Nossa, o que será que eu fiz? Acho que ela não gosta de mim. Não é, Franciele? Esse é o maléfico, porque você acredita numa coisa que não é verdadeira. Não é real, você nem sabe, né? E realmente, às vezes ela nem te vive, ela está no mundo da lua ali, e você começa a interpretar esse sentimento de uma maneira assim, como se fosse, né, verdadeiro. Ah, ela não gosta de mim, por isso que ela não me cumprimentou e não tem nada a ver. A A Miriam Miriam falou entrou. verdade. Essa crença que a Neide está falando é nuclear, né? É, a crença Que nuclear. nós chamamos aqui. Tem um outro nome também, né, Neide? Nuclear ou central, tá? É aquilo que você acredita que você seja, que o outro ou que o mundo seja, tá? E é dividido em três partes ali, né? Crença de desamor, quando a pessoa pensa, sou incapaz de fazer algo. Não se sente amado. Isso, sou incapaz de, vamos supor, fazer um exercício ali, né, na academia, ou sou incapaz de estudar para essa prova porque eu tenho dificuldade, né? Então acaba gerando essas crenças fortalecidas, né? Tem a de desamor, né? Alguma coisa está acontecendo, eu tenho algum problema, né? Desamor com você mesmo, né? Não sou interessante, por isso que ninguém está comigo. Também tem essa crença de desamor e de desvalor, né? É bem parecido, né? Ah, eu sou ruim, então o futuro é sempre ruim para mim. Então acaba criando essas outras crenças aí, né? É a condição de Que incapacidade, de incompetente, né? De competência da pessoa, essa desvalorização. e tem também a crença intermediária, né, Ney? Sim. Que vem as regras, né? Se eu não fizer isso, vai acontecer isso, né? Aquela regra rígida, né, que a pessoa segue ali, as atitudes, né, que a pessoa acaba ali se comportando de acordo com a atitude que ela acha que seria ideal, né? E os pressupostos, né? Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Então ela como se pressupõe, se ela não fizer tal coisa, vai acontecer isso. Então são bem parecidos, né, Neide? As crenças ali, É que né? eles são interligados, né, Fran? Eles são interligados, né? Começa pelos pensamentos disfuncionais, aí vão para as crenças limitantes, e dentro dessas crenças tem esses três tipos, né? De crença, que é o desamor, desamparo, desvalor. Aí tem todas as conceitualizações, né, de cognição. Mas é bem aquilo mesmo, né? Porque a gente não pode esquecer que tem pessoas, elas têm diferentes pensamentos diante da mesma situação, né? E, por exemplo, como eu falei, para mim, de repente, eu sair com chuva,
não me diz nada, né? E o outro, ele já fica tenso, fica nervoso, ele tem ansiedade, aí ele tem todos aqueles sintomas físicos, né? Porque ele, em vez de ele pensar, né, como o outro pensou, eu tenho que tomar cuidado, eu vou sair mais cedo, ele vai pensar, nossa, eu vou sair na chuva, eu vou sofrer um acidente, né? Então, é de pessoa para pessoa também, né? E, na verdade, essas técnicas de mudança é a gente entender o quanto o paciente acredita em cada pensamento, né? E nós temos que avaliar as crenças que tornam aquele pensamento verdadeiro. Então, a gente avalia a crença do paciente que faz com que ele acredite que aquilo seja verdadeiro, né? E ver também se é coerente com a realidade, né? Porque esses pensamentos, essas crenças limitantes, é bem assim mesmo, né? É tudo fora da realidade. O que você cria não é o que é real. Isso. E o nosso trabalho está ali, né, para mostrar o que é real, o que não é, nós falamos que é distorcido, né, pensamento distorcido, ou crenças distorcidas, né? E nós fortalecemos ali junto com o paciente outras crenças mais funcionais, né? Baseando ali nos fatos, né, que acontecem, positivo ou aconteceram, ou você pode criar também outros fatos ali no dia a dia ali, para fortalecer. Porque se não olhar de outra forma, esse pensamento vai continuar rígido, né? Então temos que flexibilizar, tornar flexível o seu pensamento para desconstruir aquela crença, né? Que você acredita muito que seja, ou que os outros também falam que você seja, né? Deixa eu ver aqui, o Tavinho falou. Ótimo tema Eu não estou abordado, acontece conseguindo muito. ver os comentários. Ele está preso, Ah, tá. eu não consigo ver. Nem que eu queira. Eu tenho medo até de Ah, desligar aqui. Está no não, eu seu, vejo. onde você parou. Sim, o Tavinho falou assim, ótimo tema abordado, acontece muito no cotidiano de todos. Sim, que os pensamentos sempre vêm, né, na cabeça ali. E pode gerar crenças, né? O passado pode fortalecer, né, a adolescência ou onde você está, o futuro não, né, o presente aqui. Então acaba fortalecendo, levando para o futuro, né? Nossa, eu fui mal naquele Engasguei. exame de carro. Opa, eu fui mal naquele exame de carro, eu reprovei, não vou tentar, não consigo, não consigo. Então a pessoa fica tão pensando não consigo que ela não acredita que não consegue, não tenta, né? Acaba não fazendo outras aulas, né, para estar ali reforçando o seu comportamento, seus pensamentos positivos, para tentar novamente, né, Ney? É por isso que é muito importante, né? Que quando criança, essas crenças elas desenvolvem muito na adolescência, né? Na infância e na adolescência. Então é muito importante que os pais, né? Os amigos, que sejam próximos, familiares, pensem muito antes de conversar com essa criança, né? Porque são essas pessoas no convívio cotidiano que faz com que contribuam muito no desenvolvimento das nossas crenças. Eles contribuem. Nós temos as nossas crenças também, não pense que não temos, não, né? Como a minha mãe, por exemplo, ela em época de chuva, quando você estava calor de casa, a gente queria brincar na chuva, não podia. Sabe por quê? Porque ela tinha a crença de que você saindo do calor para a temperatura da chuva, você ia ficar doente. Olha, aí não tinha nada a ver. A mesma coisa também o pessoal muito antigo, era aquilo assim, por exemplo, de você ter febre e não poder tomar coisa gelada, era uma crença dela. E a criança ouvindo isso, desenvolve essas crenças também, principalmente na adolescência, e leva para a vida adulta, né? Leva para a vida adulta, né? Mas elas, como eu falei, essas crenças são muito pessoais, né? Mas elas geram sofrimento. Elas geram sofrimento. Uhum. Porque a pessoa fica com aquele pensamento sempre, né? De menos-valia, de ser incompetente, de ser impotente, de não conseguir fazer nada, né? E ela não consegue se ver de outra maneira diferente. E
Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, uma pessoa que se sinta fracassada, né? E no trabalho ela faz uma coisinha errada, né? Então ela já tem aquela crença de que ela é um fracasso na vida dela. E o chefe dela chama a atenção dela. Aí que vai potencializar esse fracasso nessa pessoa. Aí que ela vai acreditar que realmente ela é uma pessoa fracassada, né? Ao invés dela pensar, não, tudo bem, eu errei, eu vou consertar e vai dar certo. Não, ela fica pensando naquela crença que ela tinha de que ela era uma pessoa fracassada, né? E isso acaba comprometendo muito mais. E com isso, o que que acontece? As pessoas acabam se isolando, né? Por isso que a crença leva à depressão, à ansiedade, transtorno de pânico, transtorno depressivo, inclusive não só fase depressivo, transtorno depressivo. E aí é que acaba comprometendo muito mais, né? Essas crenças que acabam limitando muito mais as pessoas, né? O próprio nome já lhe diz, né? Limita, limitante. O que te limita, né? Então, tem que ficar bem atento ali, né? Se é alguma coisa relacionada ao seu serviço, ou no relacionamento, ou com a família, né? Então, você precisa parar e observar. Tá me prejudicando, né? Essa crença ou esse pensamento ali distorcido? Então, você precisa avaliar. E se não conseguir avaliar sozinho, né? Buscar uma ajuda de um profissional, nem a Neide falou, né? O psicólogo está ali para mostrar estratégias, ensinar, né? Estratégias cientificamente, né? Da psicologia, para o paciente estar aprendendo e lidando com esses pensamentos ou crenças disfuncionais que não funcionam, e construindo e fortalecendo outros pensamentos e outras crenças para conseguir ali lidar com a situação, ou, né? Porque assim, tudo está interligado, né? Pensamento, crença, as emoções, os sentimentos, as Sentimento. reações, né? Fisiológicas que a gente sente, tremedeira, suor excessivo, né? Falta de ar, então tá tudo interligado ali. E a TCC olha para esse todo, né? Para estar ajudando ali. Olha o que o Daniel escreveu, mas então, porque ela pensa assim, ó. Será que é o jeito dela de pensar? Tipo, pensar que não vai dar certo se ela nem tentou? Mas então, Daniel, essas pessoas que têm pensamentos negativos, por que que ela chegou nesse pensamento de não tentar de novo? Porque ela fez uma vez e não deu certo. Então, ela cria essa crença de que ela é uma pessoa incapaz, de que ela é uma pessoa burra, de que ela é uma pessoa incompetente. Por isso que ela não tenta de novo, porque em algum motivo, em algum tempo, aliás, em algum momento, ela já tentou fazer e não deu certo. Uma vez só. Ela não fez várias vezes para chegar nesse pensamento, né? E o que que acontece também com essas pessoas que pensam, que têm essas crenças limitantes e que têm esses pensamentos negativos? Elas pensam assim. Elas têm um raciocínio muito. Elas tentam, sabe, fazer com que você acredite no que ela está pensando. Então, nesse caso que eu falei para você do trabalho, né, que a pessoa, ela já tem a crença de que ela é uma pessoa, né, que ela é incapacitada, por exemplo. Aí eu não tenho capacidade para fazer tal trabalho. E chama a atenção dela, aí ela vai fortalecer aquela crença dela. Mas aí o que que ela pode pensar também? Porque as pessoas que têm essas crenças, também elas fazem muito para fugir do dia a dia, para fugir das pessoas. Então elas começam a pensar assim, elas deixam de ser elas mesmas, né? Na verdade, elas deixam porque ou elas querem fazer tudo perfeito, por quê? Porque daí ela não vai fracassar. E em consequência dela tentar fazer tudo perfeito, olha o sofrimento, se sentir na obrigação de fazer perfeito. A perfeição não existe. Então, ela vai se sentir na obrigação de não fracassar, porque ninguém vai saber que ela é uma pessoa fracassada. Então, ela procura, então ela pensa, eu tenho que fazer tudo perfeito, né? Então, o que que acontece? Ela não está indo de encontro com a crença dela, né? Ela está indo contra, sabe? Ela está fazendo para agradar o outro. Tem outro exemplo também, uma pessoa que tem uma
crença de ser assim, uma pessoa vulnerável, né? Uma pessoa frágil. E como que essa pessoa ela pensa, né? Ela sempre pensa assim, que ela tem que evitar as pessoas porque elas ficam bem. Então é nesse momento que elas começam a se isolar que geram lá a ansiedade e depressão. Por quê? Porque se ela se relaciona com as pessoas, ela acha que alguém pode magoar, que alguém pode ofender pelo jeito que ela é, pelo jeito dela fazer. Então, o que que acontece? Com essa crença, né, dela evitar as pessoas para ninguém julgá-la, ela acaba se afastando. Aí ele evita participar de festa, ela não vai onde essas pessoas que ela tem o convívio, que ela tem a crença de que as pessoas não gostam dela, de que as pessoas acham ela feia, de que ela se sente incapaz e que o outro possa saber, sabe? Então ela evita estar nos mesmos locais dessas pessoas, né? E isso é muito ruim, porque cai no isolamento. Certo, Fran? Sim, eu estou fazendo aqui um RPD para Ah, mostrar para eles. legal. Estou fazendo um exemplinho aqui. O RPD é um registro de pensamento disfuncional, né? Que não está funcionando, né? Você vai pegar uma folha, vai colocar, não sei se dá para ver ali, né? Porque acho que é ao Dá contrário, né? para ver, dá Vai para pegar ver. uma folha, vai colocar aqui situação, deixa eu ler aqui, situação, emoção, a frequência de 0 a 10, sentimento, pensamento disfuncional, que é o pensamento automático, né? E os pensamentos adaptativos, que é os pensamentos positivos, tá? Que a gente quer trocar aqui. Situação, eu coloquei aqui. Vestibular. A pessoa sentiu medo e com raiva, a emoção. Qual é a frequência dessa emoção? 10. Colocou 10 para os dois. Por quê? Eu fiquei com medo da outra vez, fiquei com raiva da outra vez, então vai acontecer novamente. Então a pessoa tem esse sentimento ali que vai acontecer novamente. O pensamento disfuncional. Nossa, mas da outra vez me deu ansiedade, deu uma crise de ansiedade, me deu branco, eu não consegui, eu não vou conseguir mais. Então acaba aqui gerando os pensamentos disfuncionais e vai fortalecendo a sua crença limitante, né? Eu não sou capaz, eu sou burro, aquela pessoa, meu pai ou minha mãe tinha razão, eu não ia passar, né? E os pensamentos adaptativos, ou o positivo, que é o finalzinho aqui. O que seria isso? É você pensar de outra forma, uma forma funcional. Tá, tudo bem, pode ser que aquele dia não deu certo, porque eu não estudei muito, porque eu tinha dificuldade em tal matéria, eu não busquei ajuda, né, extra ali. Então pode ser que foi isso. Vou tentar novamente, vou buscar ajuda com pessoas que podem me ajudar. Então você vai construindo aqui o pensamento adaptativo, que é o que nós queremos. Se você mudar o seu pensamento disfuncional para um pensamento adaptativo ou uma crença que fortalecedora, né? Você vai conseguir mudar seu comportamento também. Percebe quanto que é importante o pensamento ali também? O pensamento vai gerando tudo, né? Tem as reações fisiológicas que eu não coloquei aqui, né? Que é o que eu falei, né? Tremedeira, coração disparado, suor nas mãos, né? Vontade de ir ao banheiro, que são sintomas ali também da ansiedade, né? Que é um sentimento. Poderia colocar aqui, ó, o sentimento ali, ansiedade, né? Vou colocar aqui, ó. Então deu para entender um pouquinho o RPD, pessoal? O pessoal deve entender, você falou bem, Fran. Esse relatório a gente usa muito para os nossos pacientes, né? E só que tem, por exemplo, as crenças centrais, elas são muito mais profundas, né? E dá um pouquinho mais de trabalho para a gente, né? Sim. O próprio paciente, ele oferece um pouco mais de resistência e eu volto naquilo. Ele acredita piamente no pensamento dele.
Ele acha que aquele pensamento é a verdade dele, pronto. É a verdade absoluta. E geralmente, quando esse paciente tem esse pensamento que acha que é verdadeiro absoluto, quando você vai ver a história de vida passada dele, elas foram formadas lá na infância, né? Por isso que são mais difíceis até. Então, elas são formadas lá na infância. E o nosso objetivo é fazer mesmo essa transição, né, do pensamento da crença limitante para a modelagem do positivo, né? Isso que a gente consegue fazer, né? E o que a gente melhora muito, por exemplo, o que as pessoas melhoram as crenças, elas pensam sempre do mundo catastrófico, né, Franciele? Então, elas acham que as pessoas são ruins, principalmente nessa pandemia, a gente ouve muito as pessoas falarem: ah, mas o mundo não vai ser a mesma, não vai ser melhor que hoje, né? Pelo contrário, vai piorar, né? É isso que as pessoas falam. Eu acho muito engraçado isso. O mundo é um lugar muito perigoso, né? E é complicado isso, porque o tempo todo a gente vai ter que tentar fortalecer esse paciente, né? Porque essas crenças se formam durante o resto da vida, né? E a gente tem que fortalecer dessa maneira, né? Sabe aquelas pessoas assim, olha o que vai o pensamento e a crença. Quando você ganha um presente, por exemplo, ele se acha tão não merecedor daquele presente que ele ganha um presente, ele não consegue ver, nossa, a pessoa gosta de mim, né? Nossa, ela é uma pessoa muito boa, não. Ela vai pensar, o que será que ele está querendo que ele me dê um presente, né? Não tem época, não é verdade? O que ele está querendo? Por que ele está querendo me agradar, né? Então, Alguma cada coisa um tem uma tem. maneira. É engraçado, não é, Fran? Mas é mesmo, porque você pensa assim, não, né? Não. Ou já pensou? Há muito tempo atrás, mas aí eu vou questionando, né, os pensamentos ali que não podemos levar como se fosse uma verdade, né? Sim. Fatos, né, que aconteceram, mas, né, pode ser que não seja isso, né? E você vai questionando. O Daniel colocou assim, ó. E outra coisa, hoje em dia, muitas pessoas vão pela cabeça das outras. Isso também acaba prejudicando o jeito dela pensar. Depende, por quê? Tem pessoas que não são influenciadas, né? Tem pessoas que já são influenciadas. Então, se a pessoa tem essa facilidade de ser influenciada pelo outro, já é mais fácil dela fazer um comportamento, né? Que o outro está querendo que você faça. Vamos supor, né? Vamos supor assim, você está num lugar, aí você sentou ali na mesa, vamos supor, com sua família, aí chega uma prima sua, um primo. Aí fala, você quer um gole de cerveja? Aí a pessoa fala assim, não, eu não bebo, obrigada. Ela fala, mas bebe um pouquinho só, né? Aí a pessoa, vamos supor, se ela for influenciável fácil, ela vai, deixa eu tomar um pouquinho, né? Então ela vai se influenciar. Agora, se a pessoa não é, então ela vai acabar não fazendo aquele comportamento, né? Depende da pessoa, né, Ney? Depende muito da pessoa, né? Por isso que eu falei que essas crenças é muito subjetivo de cada um, né? E quando é assim, como esse exemplo que a Franciele comentou, acaba causando sofrimento porque a pessoa deixa de ser ela mesma, né? Para ela se sentir próxima dessa pessoa, ela acaba aceitando com medo de ser rejeitada, que é o caso do desamor, que é a crença de se sentir só, de não se sentir amado. Deixa eu coisar meu computador. Sim. De não se sentir amado, né? Sabe? Que não se sentir querido, de não se sentir desejado, ela vai fazer exatamente o que o outro quer. Né? E olha, e sofre, gente. Você fazer uma coisa que você não quer, mesmo você não tendo problema nenhum, já é um transtorno. Imagine nessa condição dessa crença, né? De você estar próximo do outro. Né? Você tem que fazer tudo direitinho, porque senão o outro vai te julgar.
E o que eu sempre falo para as pessoas é assim: faça. Se fizer bem feito, vão te julgar, criticar. Se você não fizer, vão te julgar e vão te criticar também. Então, é ser você mesmo, né? E tentar modificar esses pensamentos, esses sentimentos, esses comportamentos. Que o nosso objetivo é isso mesmo, né? A gente faz com que esses eventos positivos, né? Os eventos positivos ou os relatos, né, das pessoas se encaixe no que é real, para aí você deixa de fortalecer o que é negativo, né? Você deixa de fortalecer o que é negativo, você deixa de fortalecer as crenças disfuncionais ou essas crenças limitantes das pessoas, que é esse o nosso papel. Quando eu falei da seta da flecha descendente, nós usamos muito também, né, na terapia cognitivo. É mais ou menos, a Fran mostrou para vocês o registro de pensamentos disfuncionais. Mas a gente usando essa flecha descendente, por exemplo, no caso desse menino que tirou nota alta e que ele se acha burro, por que a preocupação dele qual que era em relação de chegar, aliás, ele tirou a nota baixa, por exemplo, né? E para ele modificar o comportamento de que ele é burro, né, porque ele tirou nota baixa, então a gente faz o seguinte questionamento para ele: o que aquele pensamento dele achar ele burro fala sobre ele, né? Aí o que ele pode falar? Que o pai vai ficar decepcionado com a nota que ele tirou, né? E daí a gente pergunta: e se esse pensamento que ele está tendo naquele momento, que o pai vai achar que ele é burro, fosse verdadeiro ou não, né? E aí você vai conseguindo tirar coisas dele para você mostrar para ele que bastava ele estudar um pouquinho mais, né? Que se ele tivesse mais tempo para estudar, ele ia perceber que ele conseguiria uma nota maior. Ele iria entender que ele era mais capaz, né? Que ele não é pior do que ninguém. Tudo isso ele ia pensar, né? Isso. E também fortalecer, né, as crenças ali, como nós falamos, buscar fatos positivos que já aconteceu, né? O que motiva, né? Então, assim, o motivador é muito forte, né? O motivador, os objetivos, né? Vamos supor, o que te motiva a continuar estudando, mesmo que uma matéria ali tá difícil. Olha, eu quero continuar estudando porque eu gosto muito desta profissão, né? Então, é essencial você ali ter um motivador, ter seus objetivos e alcançando um passo de cada vez. Assim, por mais que você goste daquela profissão, pode ser, muitas vezes, né, não é fácil, né, Ney? Não é fácil, né? Não. Alguma hora ou outra vai ter alguma matéria que você vai sentir dificuldade, você pode buscar ajuda e deve também para fortalecer ali a sua crença, né? Fortalecedora ali para estar continuando cada vez mais. Através de pequenos comportamentos, né? Exatamente. E é importante que ele consiga entender que se ele tirou uma nota boa, porque realmente ele não é burro, né? Ele não era tão burro daquele jeito, ele é capaz, né? Então ele tem que pensar, é verdade, se eu conseguir estudar, eu posso tirar a nota mais alta, né? Eu não sou burro quanto eu penso. Então isso já é uma mudança de pensamento dele, uma mudança de crença, né, para o lado positivo. Sim. Alguém queria comentar alguma coisa? Se já teve uma crença aí, de quando era criança ou agora, né? Uma crença que apareceu ali. É a forma como você vê você, o outro ou o mundo, tá? Estou comentando novamente porque entrou uma pessoa aqui. Mas a nossa live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois. E o que nós falamos de crenças e pensamentos faz sentido para vocês? Porque o pensamento é uma coisa, é um sentimento que ele vem do nada, mas não tem como a gente deixar de pensar,
né? Isso é inevitável, não tem como. Você pode estar melhor, você pode estar feliz da vida, mas em algum momento você se pega pensando em alguma coisa, né, Franciele? Em algum momento você está pensando em alguma coisa. Sim, isso é verdade. Faz sentido para vocês? A A minha não. Nayara entrou. Pior que o meu não está Nayara? subindo. O meu não está subindo os Ah, comentários. Peraí. a Miriam comentou aqui, ó. A minha é não ter sorte no amor. Tá. O que que acontece? O que poderia, né, ter acontecido? Pode ser que você experienciou, né, teve vivências negativas, né, e acabou acreditando nesse pensamento e acabou gerando essa crença negativa central, né, e que desenvolveu essa crença ali, que eu não tenho sorte no amor. Então, está te prejudicando, né? Está te interferindo ali sua vida, né? Seja em outros relacionamentos. Vamos supor, eu nunca mais vou namorar, eu nunca mais vou casar, porque não dá certo. Porque Então todos você os já homens são maus. Isso, você já estabeleceu ali a crença central, né? E depois vem as crenças intermediárias, né? De regras. Toda vez que eu começo a namorar, não dá certo. Então vai acontecendo várias coisas, né? Desvalor, né? Então tem que trabalhar bastante os pensamentos aí. E aí a impressão que dá, né, Fran? Que a hora que acontece alguma coisa, aí vem o fortalecimento, tá vendo? Eu não pensei que não ia dar certo, tá vendo como é verdadeiro aquilo que eu É, estava pensando? E aí ela se fecha, né? Ela se fecha para vai, ela, para o outro e para o mundo. Aí começa a se isolar, é onde, com esse pura verdade, Neide, é verdade, Miriam. Por isso, você vê uma coisinha de nada, acaba levando a condições piores que a condição desses transtornos mentais que a gente está citando muito sobre ansiedade, porque nós estamos, inclusive, na semana do psicólogo, né? Então, por isso que a gente tem feito sim, live toda semana, a gente tem orientado o pessoal, né, falando sobre. Né, a gente já falou de tanta coisa aqui, né, Fran? A maneira que a gente já. faz, o que é isso que nós estamos fazendo hoje? Para que vocês entendam, né, o quando vocês precisam procurar ajuda de um psicólogo, né? Quando E realmente vocês estiverem em sofrimento, acreditar naquilo que não é verdade. Então é sempre bom perguntar, é sempre bom se questionar. O que eu estou sentindo é real, é verdadeiro, faz sentido? Por que será que eu estou? O que que aconteceu para eu, né, sentir isso ou para eu pensar isso? Por que que eu estou acreditando nisso se não é verdadeiro? Né? E isso você acaba fazendo disso uma verdade absoluta e acaba se comprometendo mentalmente, né? que muitas pessoas, que nem a Neide falou, não sabe, né, o papel do psicólogo, acha, né, tem aquela crença lá que o psicólogo é para louco, né? Vamos já colocar a crença ali para, né, para eles É uma entenderem um pouco. crença. Isso. Então, não, cuidamos de pessoas saudáveis ou com patologias, né? Que são os transtornos ali, depressão, né? Ansiedade generalizada e outros tipos ali de patologias, né? Temos um DSM-5, né? Um diagnóstico ali de doença De desse saúde tamanho, mental. tem várias patologias. Mas assim, claro que você precisa ver o que está acontecendo que não que está interferindo na minha vida, que não está legal ali. E buscar uma ajuda, né? Seja no CAPS, né? Um posto ali que tem os psicólogos que é pago pelo governo, né, Neide? É, Ou um particular, um né? Porque convênio. assim, convênio, né? Porque tem psicólogos que atendem pelo convênio, tem outros que não. Então, buscar essa ajuda, né? Porque um precisa do outro ali. Precisamos, somos seres humanos sociáveis ali. Não tem como, temos É, que compartilhar experiências ali. é. E realmente, né, Fran, muita gente não sabe o que faz o psicólogo, né? E acontece o seguinte, amanhã eu vou fazer uma apresentação, né?
do que é psicoterapia. É uma empresa que é um grupo de empresários aqui de Jundiaí. E eu vou falar o que faz um psicólogo, porque se você perguntar para muita gente que está assistindo o que faz um psicólogo, eles não vão saber, né? Então, o que faz um psicólogo, gente, um dos fatores mais importantes que o psicólogo faz é o acolhimento. A gente acolhe, sabe? E eu até escrevi aqui umas coisas que eu vou falar amanhã. A gente acolhe, a gente educa, a gente orienta, a gente informa. E o mais importante é a nossa escuta, né? Nós somos preparados para ouvir o outro, a nossa escuta é uma escuta qualificada. A gente respeita a religião, a gente respeita a crença, a gente respeita a raça, né? A gente faz um monte de coisas, a gente faz o trabalho de recolocação de emprego no mercado de trabalho, nós ajudamos questões relativas à profissão, nós ajudamos a compreender as relações, os laços familiares, a gente ajuda em questões em relação ao luto, perdas e separações, que foi o que a gente mais atendeu agora com essa pandemia. Orienta desenvolvimento dos filhos, cada um no seu espaço, né? Nós aprendemos de tudo, mas a gente gosta de uma determinada coisa. Né? Eu gosto, por exemplo, de cuidar de pessoas, homens e mulheres, que sofram com ansiedade. Né? Mas eu posso atender uma pessoa com depressão, uma pessoa com transtorno de pânico, uma pessoa com fobia social e tudo bem. Nós somos qualificados para isso. E nós não cuidamos de louco, porque para cuidar de louco precisa a medicação, nós não medicamos. Nós não podemos, é contra a ética, sabe, a gente prescrever qualquer coisa, porque nós não somos médicos. Né? Isso nós não fazemos, mas trabalhamos junto. Né? O médico que precisa medicar e a terapia que precisa andar, sabe? E outra coisa também que a gente sempre fala, né? A nossa interação é horizontal, a nossa e o paciente, a nossa interação é horizontal, né? E nós trabalhamos novamente, sou eu e o paciente e eu, né? E que ali gere um conforto, um bem-estar para que a terapia ela evolua, né? Para que a pessoa consiga entender, né? Os seus maus pensamentos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas emoções, que ela possa compreender tudo isso. E é o psicólogo que faz isso, gente, não é a vizinha, não é a mãe, não é o pai, por mais confidencial que seja. A sua vizinha tem a vizinha que é confidente dela, a outra tem a outra que é confidente dela, né? Então, mas é verdade. Quando você fala um segredo para uma amiga, a sua amiga tem uma amiga que, eu vou te contar um segredo, você não conta. Ela já passou por um monte de gente. Nós não, nós temos o nosso sigilo profissional, né? Então, é gostoso a gente estar passando isso para vocês, porque muita gente não sabe, não procura a gente porque não sabe o que a gente faz, né? Porque a psicoterapia, o que que é? É esse cuidado que a gente tem com o outro, né? De devolver a essa pessoa a vida, né? De uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, né? Tirar a ansiedade nós não vamos, a gente vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, para que ela consiga viver, elaborar o que ela quer, alcançar o objetivo de vida dela. Certo, Fran? E também, né, o trabalho ali é colaborativo, né? O psicólogo vai, como a Neide falou, acolher, orientar, intervir quando precisar, né? Intervir ali com o familiar, né? Se precisar. Mas depende do paciente, porque assim, não depende do psicólogo, né? O psicólogo vai estar ali para ensinar estratégias, educar, né? Acolher. Mas assim, é um trabalho colaborativo. Se o psicólogo passa uma orientação e o paciente não faz, então vai ficar muito mais difícil ali, né? Os avanços ali. E é claro que cada ser humano é único, né? Tem seu processo, cada ser humano tem seu momento ali, tudo bem. E a terapia tem alto e baixo, né? Tudo bem, né? Então, não depende, assim, só do psicólogo, tá? É bem importante esclarecer isso, né? E, às vezes, as pessoas vêm com
ideia, né? Nosso psicólogo vai resolver minha vida. Não é isso. Nós vamos andar juntos, né? Caminhar juntos. Mas a Vamos caminhada quem aprender. decide é você. Isso, é você que decide. Não vamos deixar o paciente dependente, né? Vamos ensinar coisas para ele ser o próprio psicólogo. Por quê? Tem maior chance de não ter recaídas ali, né? No tratamento. É mais difícil, né, Ney? É, porque senão a gente se torna aquele apoio que a qualquer coisinha eles estão ali procurando a gente. Não, a pessoa tem que viver livre, leve e solta, né? E a Miriam colocou fazer terapia é muito bom. Ai, é mesmo, eu faço. Tudo de bom, gente. É tudo de bom. Muito bom. Tudo de bom. E não O precisa ter problema, autoconhecimento, né, Fran, para procurar o psicólogo, gente. Não precisa ter problema. sim. Porque acho que é questão cultural isso. As pessoas, quando nos procuram, tem casos, né, que são leves, mas tem outros que já estão lá no fundo do poço, né? E nós não damos resultado imediato de jeito nenhum. Sabe? Muitos Sim. querem para ontem, nós não conseguimos fazer isso. Nós não fazemos isso. Uhum. É por isso que não podemos garantir, né, Neide? Por exemplo, a pessoa fala, ai, quanto tempo eu vou conseguir, né, atingir, vamos supor, tal objetivo. Então, não podemos falar isso, porque cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo. Então, não podemos falar assim, né, ai, um mês, né? Não, não podemos, tá? A terapia é tempo Deixar bem claro. indeterminado, mesmo porque realmente depende de cada um. À medida que você for pronto para querer melhorar, lógico, evidente que a sua melhora vai ser mais rápida. Agora, se você não conseguir, sabe, lidar com seus sentimentos, lidar com seus pensamentos, lidar com seus problemas, com seus relacionamentos, e não conseguir entender o porquê, aí é mais tempo. Então, não tem um tempo determinado para psicoterapia, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tá fazendo sentido para vocês? Para ver. Hoje, não sei se tinha gente nova, mas a gente acabou nem se apresentando. É verdade. Pois é, então. Mas eu vou me Acabou passando. apresentar agora antes que termine a live. Sabe que tudo bem, o pessoal tá aqui, ficaram com a gente aí até agora. Deixa eu ver, deixa eu ligar meu computador aqui. E acontece o Sim. seguinte, gente, eu sou Lady Lúcia, adoro falar, vocês já perceberam. A Fran tá ficando minha sócia de live, mas é muito, ó, Manzini. Ah, Sônia, seja bem-vinda, Sônia. Ela é daqui de Jundiaí, minha colega. Seja bem-vinda. Só que a gente, olha, faltam 7 minutinhos para terminar a nossa live, né? E nós estamos falando de pensamentos negativos, de crenças, o que que essas crenças atrapalham a nossa vida, né? E só para fazer um resuminho rápido, é desde lá da infância, depende muito do que os nossos pais e os que estão ao nosso entorno falam para a gente, né? Então, a questão do bullying que falam hoje, nada mais é do que isso mesmo. Ah, você é burro, né? Que hoje mudou-se o termo, é bullying agora. E assim, essa criança, quando ela cresce, ela se torna incapaz porque ela acredita que ela é burra, que ela não consegue fazer nada. E isso gera um prejuízo muito grande na vida da pessoa. Então, é muito importante que se tome cuidado. Se for falar, chamar atenção, comentar do erro, não falar perto das crianças, porque senão eles vão ter esse sofrimento psicológico futuramente. E como a Sônia entrou agora, daqui a pouco, não sei se tem gente nova ou não, mas é de praxe que a gente se apresente. Eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, atendo pessoas, como eu já falei, com ansiedade, mas atendo mulheres com 50 anos também, que eu ajudo mulheres com 50 anos que queiram melhorar sua autoestima. Não que eu atenda só isso, né? Eu atendo outras demandas também, tá? E o que nós temos para a semana que vem, Fran? Então, vamos abrir uma enquete aí. Ou vocês quiserem já falando aqui. Vocês têm algum tema ali que nós não falamos, né?
que nós já falamos foi ansiedade, autocuidado, autoestima, as crenças limitantes, né? Acho que foram esses, né, Neide? Tem mais Foram. algum? E para o mês de setembro, nós Ah, vamos fazer, depressão, o né? mês de setembro é o mês amarelo, que é o mês assim, é considerado o mês de suicídios, né? Onde as pessoas se suicidam muito. Então é um setembro amarelo onde as pessoas se preocupam muito com a saúde mental. E até esses dias que eu descobri o porquê do Setembro Amarelo, que tinha um rapaz nos Estados Unidos, ele tinha um, um carro amarelo, deve ser aquelas marcas grandes, e nesse dia, no dia de setembro, eu não lembro que dia que foi, ele acabou se suicidando. E foi no mês de setembro, por isso que deram o nome de Setembro Amarelo, por causa do carro amarelo que ele tinha. Isso foi nos Estados Unidos, eu não sei se foi em 99 ou dia 14 de setembro, alguma coisa assim, porque ele cometeu suicídio, né? Então, em setembro, a gente vai fazer aí uma maratona de lives, a gente vai falar sobre depressão, sobre a ansiedade também, sobre ciúme, que o ciúme também compromete a vida das pessoas, quem tem ciúme mata. A homossexualidade também, quando a gente fala em suicídio, dificilmente a gente fala dos homossexuais que se suicidam, né? Por que que eles se suicidam? Pela não aceitação da sociedade, pela condição, pela opção sexual deles. Isso eles não colocam, né, na estatística, sabe? Então são assuntos muito importantes que nós vamos falar no mês de setembro também. Isso, acho que seria legal também abrir as enquetes, né, para ver, né, o que mais que eles querem, né, saber, assim, né, outros temas Sim, também. E eu também, né, sou psicóloga clínica, atuo com público adulto e idoso, trabalho no fortalecimento de mulheres, tá? Na autoestima e para lidar com a ansiedade, mas também trabalho com outros públicos, né? Depressão, esquizofrenia, transtorno do pânico, então trabalho com outros públicos também, né? Tá? E se alguém tiver interesse no texto que eu tenho sobre. Texto não, é um e-book, né? O que é terapia, o que é psicoterapia, ou saber um pouquinho mais da depressão, eu tenho um texto, tá? A Neide também tem um e-book, né, Neide, da tem. ansiedade, né? É. É, São quais. exercícios para Tem. melhorar os sintomas de ansiedade. Se alguém quiser, Isso. gente, é só ir lá no direct e falar que eu mando, né? Eu deixo o e-mail, eu posso mandar por e-mail. É gratuito, é gratuito. A gente faz isso mesmo para ajudar as pessoas, né? E é muito importante, principalmente com essa pandemia de hoje, né? Que a gente sabe que o índice de ansiedade está no alto, está lá em cima, não tem como ninguém sair dessa situação. Pelo menos por enquanto, ou não sair com a ajuda de terapia, né? E quem quiser se cadastrar também no meu e-mail ou no grupo do WhatsApp, né, da lista, pode me mandar uma mensagem ou para a Neide, que a Neide vai me falando. Eu mando uma vez por semana, tá? Os textos ali. Tá? Tem Quanto alguma coraçãozinho dúvida? que mandaram, que delícia! Que bom, fico feliz. Nós ficamos, né, Neide? Oh, nós ficamos sim. Que gostoso ver a Sônia aqui, gente. Que Muito gostoso. bom. A gente se conhece há Vai ficar muitos anos. gravado, né, Neide? Oi? Vai ficar gravado também, né, Vai ficar daquela gravado no meu Instagram. Quem quiser assistir desde o começo, é só entrar lá no meu Instagram e ver a live de hoje. Aí tem as outras também, tá bom? Eu só estou preocupada com o horário, 21h14. Sim. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Hoje eu não vou prorrogar não muito mais o tempo, eu sei que ela vai um pouquinho mais, que eu tenho que terminar de preparar minha apresentação para amanhã, sabe? Ah, não, E tudo bem. queira ou não queira, dá um negocinho assim, né? Mas é muito gostoso, gente, é muito gostoso. Sim. Gratidão por tê-los aqui. Se vocês tiverem Obrigada. dúvida, Patrícia, boa noite. Seja muito bem-vinda, minha querida.
Mas já estamos no fim da nossa live, tá bom? Mas vai ficar Aí, se vocês gravado, viu? quiserem qualquer coisa que vocês queiram saber sobre crenças limitantes, mandem lá no nosso direct, no meu, da Fran, que a gente retorna para vocês. Para vocês que assistiram até agora, obrigada. Para quem for assistir a reprise, manda lá no direct também avisando que viu, que a gente retorna. E isso lá, a Patrícia vai assistir depois. Ok? Tá bom, gente? Sugestões de live, pode mandar. Oh, a gente faz uma enquete lá depois. Para Setembro Amarelo vai ter muita coisa boa, né, Fran? Vai sim. Tava Obrigada, trabalhando, viu, uma Arthur? mulher que só trabalha, essa Patrícia, viu? A Bia entrou. Olha. Bia, linda, tá terminando a nossa live, minha querida, mas você pode assistir lá no @psico_neide, viu? Tá bom? Gratidão para Obrigada, viu, vocês. Ney? Fran, obrigada. Eu que agradeço você e a gente se fala. Tá bom. Um Beijo. beijo. Fiquem Tchau, com tchau. Deus.